Fui trocada pela melhor amiga e todos disseram para superar. No dia do casamento deles, o padre fez uma pergunta que ninguém esperava. Eu nunca vou me esquecer da textura do teto do meu quarto naquela noite. Era um branco liso, comum, mas eu passei horas contando os pequenos defeitos na pintura, as minúsculas bolhas que a umidade tinha criado perto do canto da janela. Eram 3 da manhã e o silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o zumbido baixinho da geladeira lá na cozinha. Foi ali que eu percebi que algo estava errado, mas não aquele tipo de erro que a gente consegue consertar com uma conversa ou um pedido de desculpas. Era um tipo de erro que já tinha acontecido, que já tinha feito o estrago. E eu só estava ali, deitada, esperando o momento de descobrir a extensão dos danos. O nome dele era Caio. Há 6 meses, Caio era o homem com quem eu ia me casar. A gente tinha marcado a data, escolhido o buffet, brigado por causa das cores do guardanapo e rido juntos, quando o florista sugeriu um arranjo tão brega que parecia saído de um filme dos anos 80. A minha melhor amiga, a Luísa, estava ao meu lado em tudo. Literalmente. Ela me ajudou a escolher o vestido, segurou meu cabelo enquanto eu experimentava os modelos, deu pitaco na lista de convidados, e até segurou as velas quando Caio e eu queríamos ficar sozinhos no começo do namoro. Luísa e eu éramos irmãs de outra mãe. A gente compartilhava roupa, compartilhava segredo, compartilhava a vida. Ou pelo menos eu achava que compartilhava. O estalo veio num sábado à tarde. Eu estava no shopping, tomando um sorvete depois de comprar um presente de aniversário para minha mãe. Foi quando eu vi. Através da vitrine de uma loja de decoração lá estavam eles, Caio e Luísa. Ela ria de algo que ele sussurrava no ouvido dela, e ele segurava a mão dela com uma intimidade que não era de amigos. Não era a mão que segura a mão de uma cunhada. Era a mão que segura a mão de uma mulher que se quer proteger. O mundo não desabou naquela hora. O mundo simplesmente parou. O som do shopping, as pessoas passando, a música ambiente, tudo sumiu. Ficou só a imagem da mão dele enlaçada na dela, e o sorvete de chocolate derretendo e escorrendo pela minha mão sem que eu sentisse o frio. Eu devia ter entendido naquele momento. Devia ter entrado lá, jogado o sorvete na cara dos dois, feito um escândalo. Mas eu não conseguia me mexer. Eu fiquei paralisada, um poste no meio do corredor, enquanto os dois atravessavam a loja e saíam pela outra porta, rindo, sem nunca terem percebido a minha presença. Passei o resto do dia num estado de choque tão profundo que cheguei em casa, tomei banho, jantei com meus pais e respondi todas as perguntas sobre o casamento com um sorriso no rosto, enquanto por dentro eu era apenas um vazio gigante. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Foi a primeira noite das muitas que viriam. Na segunda-feira, Caio me ligou. A voz dele estava estranha, pastosa. Ele disse que precisava conversar, que as coisas estavam muito complicadas, que ele não estava pronto. Eu fingi surpresa. Fingi que não sabia. Eu queria ouvir. Queria ouvir a versão dele, a desculpa que ele ia inventar para justificar o fim de 3 anos de relacionamento. Ele veio aqui em casa. Sentou no sofá da sala, olhando para as próprias mãos, e disse que estava confuso, que sentia que a gente estava se apressando, que ele precisava de um tempo. Eu perguntei se tinha outra pessoa. Ele levantou os olhos rapidamente, os desviou para a estante de livros e disse não. Com uma firmeza que chegava a ser ensaiada, ele disse não. Eu acreditei. Ou melhor, eu quis acreditar. Porque a outra opção era simplesmente destruidora. Se não fosse verdade, se ele estivesse mentindo, significaria que tudo o que eu tinha vivido até ali era uma farsa. Significaria que a minha melhor amiga, a pessoa que eu mais amava depois da minha família, tinha me apunhalado pelas costas. Era mais fácil aceitar que o amor tinha acabado do que aceitar que eu era uma idiota. Nas semanas seguintes, Luísa foi um anjo. Um anjo falso. Ela apareceu na minha casa com sorvete de verdade, com filmes de comédia romântica e com lenços de papel. Ela xingou Caio de todos os nomes. Disse que ele era um imbecil, que não me merecia, que eu encontraria alguém muito melhor. Ela sentava no chão do meu quarto enquanto eu chorava e falava: Amiga, você está livre de um homem que não te valorizava. O problema é ele, não você. Era um consolo ouvir aquilo da pessoa que eu mais confiava. Era um bálsamo para a ferida aberta. Até que um dia, a ferida infeccionou de vez. Cerca de 1 mês depois do término, eu estava no supermercado com a minha mãe. Foi quando encontrei uma amiga em comum, a Renata. A gente conversou amenidades por alguns minutos, e quando eu já ia me despedir, ela me puxou pelo braço, com um olho arregalado e um sorriso de quem vai contar uma fofoca suculenta. Nossa, Lina, você é muito forte, hein? Eu nunca teria essa maturidade. Eu franzi a testa. Maturidade pra quê? Ué, pra lidar com o Caio e a Luísa. Vi os dois no cinema ontem, tão juntinhos. Achei tão estranho, mas você já deve saber, né? Você e a Luísa são unha e carne, ela deve ter te contado. O chão do supermercado abriu e me engoliu. Eu ouvi a minha mãe me chamar, vi os lábios da Renata se moverem em câmera lenta, mas o som chegava distorcido, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu murmurei um tô bem qualquer, larguei o carrinho de compras no meio do corredor e saí. Saí andando sem rumo, com a minha mãe atrás de mim, perguntando o que tinha acontecido. Não tinha sido um término normal.
tinha sido uma emboscada. Enquanto eu chorava no ombro dela, enquanto ela me via frágil e destruída, ela estava nos braços dele. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Ela sabia que eu estava sofrendo por ele. E mesmo assim, ela escolheu continuar. Ela escolheu o meu lugar na cama dele. A dor que eu senti naquele momento não foi a dor de um término amoroso. Foi uma dor muito mais profunda, mais suja. Foi a dor de um abandono duplo, de uma traição que cortava em duas direções. Perder um namorado é horrível. Perder um namorado e a melhor amiga, ao mesmo tempo. E descobrir que os dois estavam rindo de você pelas costas. É um tipo de devastação que não tem nome. Eu voltei para casa andando como uma zumbi. Tranquei a porta do quarto, ignorei minha mãe batendo, e desabei. Dessa vez, não tinha Luísa para trazer sorvete. Dessa vez, a Luísa era o motivo do choro. Os dias seguintes foram um inferno. Não demorou para que a notícia se espalhasse no nosso círculo social. E aí veio a segunda facada. As pessoas começaram a escolher lados. E, para minha surpresa e desespero, muitos escolheram o lado deles. Recebi mensagens de amigas dizendo coisas como: Lina, a gente viu que você está chateada, mas o Caio e a Luísa se apaixonaram. Não tem o que fazer. A vida é assim. Você tem que superar, amiga. Guardar rancor não vai te fazer bem. Ela é sua amiga desde sempre. Vocês vão acabar se entendendo. Depois que a poeira baixar, senta e conversa com ela. Conversar com ela. A mulher que destruiu a minha confiança, que me abraçava enquanto planejava ficar com o meu noivo, a minha melhor amiga. O pior de tudo foi a Luísa. Ela tentou contato. Me mandou mensagens de texto enormes, cheias de justificativas vazias. Dizia que não foi planejado, que foi uma coisa que aconteceu, que eles se esforçaram para resistir, mas que o sentimento foi mais forte, que ela nunca quis me machucar, que ela me amava como irmã e que esperava que um dia eu pudesse perdoá-la. Palavras. Apenas palavras jogadas no ventilador para aliviar a consciência dela. Foi numa dessas noites de insônia, rolando o feed do Instagram, que eu vi a foto. Os dois num restaurante chique, ela com um vestido vermelho, ele de paletó, com a legenda: Feliz aniversário, meu amor. A vida é feita de escolhas, e escolher você foi a melhor delas. E os comentários. Pessoas que eu considerava amigas comentando: Que lindo! Lindos demais! Aproveitem! Foi ali que algo mudou dentro de mim. A dor começou a dar lugar a uma frieza calculista. Não era mais uma mágoa passiva. Era uma ração ativa, um motor. Eu apaguei o aplicativo do celular, virei o aparelho para baixo e tomei uma decisão. Eu não ia mais chorar. Eu não ia mais implorar por justiça ou por compreensão. Eu não ia sequer confrontá-los. Se o mundo deles era tão perfeito, tão lindo, tão escolhido, eu deixaria que eles construíssem esse mundo. E enquanto eles construíam, eu ia juntar os tijolos certos para, na hora certa, mostrar a fundação podre sobre a qual ele estava assentado. Aceitar a situação foi o papel mais difícil que já representei. Quando via alguém do grupo, eu suspirava e dizia: a vida segue. Foi melhor assim. Quando alguém comentava sobre eles, eu apenas balançava a cabeça, com um sorriso triste e enigmático. As pessoas interpretaram isso como superação, como uma mulher madura que tinha colocado uma pedra sobre o assunto. Elas diziam umas às outras: Nossa, a Lina está tão bem, já superou tudo. Que exemplo. Mal sabiam elas que superar não significava perdoar. Significava deixar de ser a vítima para se tornar a espectadora atenta. E eu assisti a tudo. Acompanhei de longe o namoro deles. Vi quando ele pediu ela em casamento, uma foto do anel num pôr do sol, claro. Vi o chá de cozinha, a escolha dos padrinhos, quase todos os nossos amigos em comum, que agora eram só dele, a marcação da data. Cada postagem, cada story, cada detalhe era um prego a mais no caixão da minha antiga vida, mas também uma informação valiosa. Eu sabia a data, sabia a igreja, sabia o nome do padre. O nome do padre era Padre Alcides, e esse era o meu trunfo. Padre Alcides não era o pároco da igreja moderna onde eles iriam se casar. Ele era um padre de uma paróquia simples, num bairro afastado, onde minha avó frequentava. E eu o conhecia desde criança. Não só isso, a minha família tinha uma história com ele. Anos atrás, quando minha tia passou por um processo de divórcio litigioso e cheio de mentiras, foi o padre Alcides quem a acolheu e a orientou. Ele tinha um senso de justiça muito apurado e um desprezo profundo por falsidade e engano, especialmente quando envolvia os votos sagrados do matrimônio. Um dia, cerca de 3 meses antes do casamento, eu fiz uma visita a ele. Fui sozinha, numa tarde chuvosa de quarta-feira. Sentei na salinha paroquial, cheirei o cheiro de mofo e incenso, e contei tudo. Contei a história do meu noivado, contei da traição, contei da amiga, contei como eles construíram a relação deles em cima dos meus escombros. Não contei com lágrimas ou desespero. Contei com a frieza de quem relata um fato consumado. Mostrei a ele as provas. Conversas antigas que eu tinha guardado, prints de mensagens da Luísa me consolando enquanto já estava com ele, a cronologia das mentiras. Padre Alcides me ouviu em silêncio, com as mãos cruzadas sobre a batina preta. Quando terminei, ele suspirou fundo, olhou para o crucifixo na parede e depois para mim. Minha filha, disse ele com a voz grave,
O sacramento do matrimônio é coisa séria. Não pode ser construído sobre uma base de engano e falsidade. Isso não é uma união abençoada, é uma farsa. Eu sei, padre, respondi. E é por isso que eu vim aqui, não para pedir vingança, mas para pedir que a verdade não seja cúmplice da mentira. No dia em que eles estiverem diante de Deus, jurando fidelidade, eu só quero que alguém pergunte se ali não há um impedimento. E essa pergunta tem que ser feita. Ele me encarou por um longo tempo. Seus olhos eram sérios, mas havia um brilho de compreensão neles. Ele assentiu lentamente. Haverá um momento na cerimônia, minha filha, em que a igreja pergunta se alguém ali conhece algum impedimento para a união. É um momento solene, um momento de verdade. Se você estiver lá, e se tiver algo a dizer, a igreja te ouvirá. Foi tudo o que eu precisei ouvir. Não combinei nada além disso. Não pedi que ele lesse um documento ou que me chamasse ao altar. Apenas pedi que ele não ignorasse o ritual, que ele fizesse a pergunta. O resto, eu faria. O grande dia chegou. Era um sábado ensolarado, daqueles que parecem feitos para fotografia de casamento. Eu coloquei um vestido azul marinho simples, discreto, nada que chamasse a atenção. Passei uma maquiagem leve e prendi o cabelo. Eu não queria parecer a ex-namorada fantasma que apareceu para causar. Eu queria parecer uma convidada comum, mais uma no meio da multidão. O meu nome, afinal, não estava na lista. Mas eu sabia que nenhum segurança me barraria. Quem iria reconhecer a ex-noiva, a ex-melhor amiga, a essa altura? Para eles, eu já era o passado superado. Entrei na igreja quando ela já estava quase cheia. Escolhi um banco no meio, no lado direito, perto do corredor. Sentei e esperei. As pessoas conversavam baixinho, o órgão tocava músicas suaves. Eu via rostos conhecidos. Pessoas que tinham sido meus amigos, que tinham me visto chorar, que tinham me dado as costas. Ninguém me notou. Ou se notaram, fingiram que não. Eu era um fantasma, afinal. A cerimônia começou. Os padrinhos entraram, de sorriso colado. As madrinhas, com seus vestidos longos e coloridos. E então, a noiva. Luísa. Ela estava linda, eu não posso negar. O vestido branco justo, o véu longo, o buquê de lírios. Ela caminhou até o altar sorrindo, olhando para ele, que a esperava com os olhos marejados. Era uma cena perfeita, um conto de fadas. O padre Alcides iniciou a missa com a voz calma e solene. Leu as passagens da Bíblia, fez a homilia, falou sobre o amor que tudo suporta, sobre a importância da fidelidade e da confiança. Eu ouvia cada palavra, sentada no meu banco, com as mãos suadas dentro da bolsa. Chegou a hora da celebração do matrimônio propriamente dita. Caio e Luísa estavam de joelhos diante do altar. O padre pediu que eles se levantassem. Ele falou sobre o significado do sacramento, sobre a seriedade do compromisso. E então, veio o momento. Padre Alcides ergueu a mão direita em direção aos noivos, depois para a assembleia, e disse com a voz clara e pausada que ecoou por toda a igreja. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento pelo qual estes noivos não possam unir-se em matrimônio, que se manifeste agora, ou que para sempre se cale. O silêncio tomou conta da igreja. Um silêncio absoluto, daqueles que parecem ter peso. Era um momento ritualístico, a formalidade que todos conhecem dos filmes, mas que ninguém espera que seja levada a sério. Vi alguns convidados trocarem olhares rápidos, outros sorrisos contidos pela brecha dramática. Caio e Luísa mantiveram os olhos fixos no padre, com expressões serenas. O padre esperou. Seus olhos percorreram lentamente a nave da igreja. Ele não se apressou. Deixou o silêncio se estender por alguns segundos a mais do que o normal. E então, seus olhos encontraram os meus. Foi um contato visual breve, mas firme. Era o sinal. O sinal de que a pergunta tinha sido feita. E de que a palavra agora era minha. O coração parecia querer sair pela boca. As mãos tremiam, mas o meu cérebro estava incrivelmente frio. Eu levantei. O barulho seco do meu sapato no chão de pedra ecoou como um tiro. Todos os olhares se viraram para mim. Vi o choque no rosto de Caio, que primeiro franziu a testa, como se não acreditasse no que via. Vi o sangue sumir do rosto de Luísa. Sua pele, antes corada, ficou branca como o vestido dela. Os sussurros começaram, um zumbido baixinho que percorreu a igreja. Caminhei pelo corredor central com a cabeça erguida. Não olhei para os lados. Meus olhos estavam fixos no altar, no crucifixo atrás do padre, e no casal que agora tremia diante de mim. Parei a alguns metros deles. Padre Alcides me olhou com serenidade e perguntou: Minha filha, você conhece algum impedimento para este matrimônio? Sim, padre. Minha voz saiu clara, firme, sem hesitação. Conheço. Luísa deu um passo à frente, o véu balançando. Lina, pelo amor de Deus, ela sussurrou, mas o sussurro dela, no silêncio absoluto, foi ouvido por toda a igreja. Não faz isso. Não aqui. Pensa nos nossos pais, nas famílias. Eu não desviei o olhar do padre. Abri minha bolsa, lentamente, e retirei de dentro um envelope pardo, simples, sem nenhuma identificação. Dentro deste envelope, padre, disse eu, há provas de que este casamento é uma farsa.
Há provas de que a noiva e o noivo construíram a relação deles sobre uma base de mentiras, traição e engano. Há conversas, datas e testemunhos que mostram que eles iniciaram o relacionamento enquanto ele ainda estava noivo de outra pessoa. E essa outra pessoa era eu. O burburinho explodiu. As pessoas se entreolhavam, chocadas. Ouvi um meu Deus, abafado. Vi a mãe de Caio levar a mão à boca. O pai de Luísa, um homem sério, ficou vermelho como um pimentão. Caio tentou intervir, a voz embargada. Isso é mentira. Ela está com ciúmes. Ela não superou o fim do noivado. Eu me virei para ele. Finalmente, olhei nos olhos do homem que eu um dia amei. Ciúmes, Caio. Você terminou comigo dizendo que estava confuso, que precisava de um tempo. Jura que foi assim? Ou você quer que eu leia em voz alta as mensagens que você mandava para a Luísa enquanto ainda dormia na minha cama? Luísa começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração. Você destruiu tudo, ela gritou, perdendo a compostura. Você sempre foi invejosa. Sempre quis o que era meu. Agora não suporta me ver feliz. O que era seu, Luísa? Perguntei, mantendo a calma que me surpreendia. O vestido que você está usando, a gente experimentou junto, lembra? Você disse que o modelo não te valorizava e me convenceu a escolher outro. O anel? A gente foi na joalheria com ele para escolher o modelo. A lista de convidados? Metade dessas pessoas aqui estão do seu lado porque eu apresentei vocês. O que é seu, Luísa? O meu noivo. Você o roubou. Ponto. Entreguei o envelope ao padre Alcides. Ele o recebeu com respeito, mas não o abriu. Não era necessário. A verdade já estava exposta, escancarada para todos. Ele olhou para os noivos, depois para a assembleia. Diante disso, declarou o padre com sua voz grave, e havendo uma contestação pública e fundamentada neste ato solene, eu não posso, em sã consciência e perante Deus, prosseguir com esta cerimônia. Este matrimônio está suspenso até que se apure a veracidade destas acusações. A igreja não é palco para farsas. O caos se instalou. Convidados se levantaram. Vozes se ergueram em discussões. Uns tentavam defender os noivos, outros cochichavam entre si, apontando. Luísa desabou nos braços da mãe, soluçando de forma histérica. Caio ficou paralisado, olhando para mim com uma mistura de ódio e incredulidade. O padre acenou para os coroinhas, que começaram a apagar as velas do altar. A festa, os 50 mil reais gastos, os presentes, os sonhos, tudo virou pó naquele instante. Eu não fiquei para ver o fim. Não fiquei para ver a briga, as lágrimas, a destruição total. Eu fiz o que tinha que fazer. Coloquei a bolsa no ombro, virei as costas para o altar e para aquele casal, e caminhei de volta pelo corredor central. Dessa vez, eu olhei para os lados. Encarei cada um daqueles rostos que tinham me virado as costas. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros me encaravam de volta, com a hostilidade de quem teve a festa estragada. Não me importava. Eu não precisava mais deles. Atravessei o grande portal de madeira da igreja e saí para a luz do sol. O ar lá fora estava fresco, diferente do ar denso e carregado de dentro. Respirei fundo, pela primeira vez em meses, sentindo que meus pulmões se enchiam de algo puro. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia se eles iriam se odiar para sempre, se tentariam se reconciliar, se processariam a igreja. Não era mais problema meu. O que aconteceu na sequência? Os dias seguintes foram um furacão de mensagens e ligações. Meu celular não parava. Gente que tinha me ignorado por meses, agora me procurava para saber os detalhes, para dizer que sempre desconfiou, para contar as últimas do casal. A história se espalhou como rastilho de pólvora. Virou a fofoca da cidade, o assunto do escritório, o tema das rodas de amigos. Alguns me chamaram de corajosa, outros, de amarga e vingativa. Disseram que eu deveria ter superado em silêncio, que humilhar os dois em público foi cruel, que eu destruí a vida de duas pessoas por não saber perder. Ouvi tudo, absorvi tudo. E segui minha vida. Semanas depois, recebi uma carta. Sim, uma carta física, entregue em casa. Era da Luísa. Dizia que eu tinha conseguido o que queria, que a família dela estava envergonhada, que Caio tinha terminado tudo com ela no dia seguinte, jogando a culpa nela, dizendo que ela o seduziu. Dizia que ela estava sozinha, que tinha perdido os amigos, que a confiança da família estava destruída. E terminava com um espero que você esteja feliz. E eu estava em paz. Foi naquele momento, lendo aquela carta cheia de acusações, que eu entendi a diferença entre nós. Ela achava que eu a tinha destruído, mas a verdade é que eu só mostrei para todo mundo as rachaduras que já existiam. O castelo deles era de areia, e qualquer onda mais forte faria desabar. Eu fui a onda, sim. Mas a areia estava lá, mal compactada, desde o começo. Eu não respondi à carta. Guardei-a numa gaveta, junto com as provas que coletei. E aprendi algo valioso. Perdoar não é obrigação. Seguir em frente não é a mesma coisa que aceitar. Há feridas que não cicatrizam com o tempo, mas com justiça. E há justiças que não vêm dos tribunais, mas da coragem de enfrentar a plateia e dizer a verdade, nem que seja no dia do casamento da sua melhor amiga com o seu ex-noivo.
E olhando para trás, se me perguntam se me arrependo? Não. Mas uma coisa eu aprendi. Quando você resolve jogar o jogo da verdade, prepare-se. Porque às vezes, a verdade não liberta ninguém. Ela apenas expõe o quanto as pessoas amam viver na mentira.